Olá, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. Esse é o nosso 16º encontro pela TV e rádio Novo Tempo e também pela internet. Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse, Revelações de Esperança. Se por acaso você perdeu algum estudo, é só procurar no ntplay.com pelos programas Apocalipse e Revelações de Esperança, tá bem? Pastor Luiz, agora é com o senhor, que Deus o use mais uma vez. Muito obrigado, Darcy. Deus abençoe você, Deus abençoe cada um de nós nessa classe bíblica especial, num tema maravilhoso. Mas antes, vamos orar. Querido Pai Celestial, nesse momento vamos tratar de um tema muito delicado e importante. Dá-nos sabedoria para estudar a Tua Palavra e para entendê-la conforme a Tua vontade. Abençoe também cada pessoa que está conectada pela TV, pelo rádio e pela internet. Que esse tema possa ajudar cada um de nós a tomar decisões importantes na preparação para a volta de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema extraordinário. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado e todos nós aqui também. Eu quero só agradecer a cada um por acompanhar cada semana essa classe bíblica especial. O tema de hoje é a besta que sobe do mar. Veja que o tema é um tema forte, não é? A besta que sobe do mar. E eu gostaria de começar esse tema abrindo com você a Bíblia diretamente já em Apocalipse 13. Só que antes de ler o texto, eu queria chamar a sua atenção para um ponto importante. Esse tema, ele vai tratar do grande conflito entre o bem e o mal. E vai mostrar também que o inimigo tem uma estratégia para conduzir as pessoas à perdição. O inimigo tem lutado para que as pessoas em geral percam a sua salvação. Mas Deus tem lutado, trabalhado pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Jesus, para salvar você, para resgatar toda a sua família. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse manual, vou colocar aqui, e nós vamos agora para Apocalipse 13 e vamos considerar o versículo número 1, a partir do 1, porque nós vamos ler vários outros textos. Apocalipse 13, verso 1 fala assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Que interessante isso, né? O que significa essa besta? O que a Bíblia está tentando nos dizer quando fala desse animal tão terrível e espantoso, como acabamos de ler? Vamos analisar com calma. Quando ele fala assim, vi emergir do mar uma besta, entenda, besta é um animal e mar é água. Aí nós voltamos ao primeiro tema dessa série. Lembra? Água significa povos, lembra? E animal significa rei ou reino. Então, uma besta que sai do mar significa um reino que se levanta do meio do povo. Já começamos a entender aí quando usamos a tabelinha de conversão profética que nós mostramos no início dessa série. Então estamos diante de um poder, de um reino que se levantaria do meio do povo. É a besta que sobe do mar. Agora o texto continua dizendo o seguinte, essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. E diz, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então atenção, essa besta com 10 chifres, lembra que chifre significa 3 coisas, significa poder, rei ou reino. Então nesse caso, uma besta com 10 chifres significa um reino poderoso. Um reino poderoso que se levanta do meio do povo. E o texto diz que a besta tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças vão nos ajudar a entender quem é essa besta e onde ela está centralizada, onde está o seu endereço, onde ela está estabelecida, onde está o seu QG, o seu escritório. É por aí que nós vamos. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para um outro texto, para saber o que significa essas 7 cabeças. Vejam só, Apocalipse 17, verso 9, fala assim, 17 de Apocalipse, verso 9, fala assim, então vi a mulher embriagada com... Eu estou lendo o verso 6, então é o verso 9, vamos para o verso 9, ok? Repito, Apocalipse 17, 9, fala assim, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis.
Você viu que esse texto fala que as 7 cabeças são 7 montes, 7 montanhas, e que no meio das 7 montanhas está a mulher sentada e a besta estabelecida. Portanto, quando a Bíblia fala que a besta tinha 7 cabeças, essas 7 cabeças são 7 montes, 7 montanhas. E aí eu pergunto, qual lugar do mundo, qual país do mundo, qual cidade do mundo é conhecida como a região das 7 colinas ou das 7 montanhas? Você já sabe, é a cidade de Roma. Roma é a cidade das 7 colinas. Você encontra isso em qualquer livro de história. E além disso, eu estive em Roma e fui conhecer toda aquela região. E fui a conhecer 2 desses montes. E eles têm nomes. Se você for na internet, vai encontrar os 7 montes e os nomes deles. Então, esses 7 montes são as 7 cabeças da besta. Isso tudo é para mostrar para nós onde está o QG, o trono da besta. Está em Roma, de acordo com esse texto. Mas tem mais. Vamos ver o que diz Apocalipse 13, vamos voltar para o 13 e agora o verso 2, que diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui temos uma revelação surpreendente. Escuta isso. A besta tem características de leão, de urso e de leopardo. Isso lembra você alguma coisa? Eu creio que sim. Em Daniel 7, o profeta teve uma visão e ele viu 4 animais, lembra? O leão, o urso, o leopardo e o terrível. Pois é, a besta aqui é o animal terrível. Só que ela tem características de leão, de urso e de leopardo. Ou seja, os 4 animais de Daniel 7 estão todos centralizados aqui na primeira besta do Apocalipse. Isso para você ter uma ideia da força, do poder e da violência dessa besta, que aparece aqui no capítulo 13. Só que tem outra revelação aqui no verso 2. O verso 2 termina dizendo assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, a besta tem poder, tem trono e tem grande autoridade. Quem deu poder, quem deu o trono e quem deu autoridade para a besta? Foi o dragão. E quem é o dragão? Apocalipse 12, versos 7 a 9, diz que o dragão é o diabo. Portanto, o diabo deu à besta, atenção, deu à besta o seu poder. Então, o poder que a besta tem é o poder dado por Satanás. O seu poder. Depois fala assim, o seu trono. Então, o trono que a besta usa para sentar é o trono de Satanás. E diz assim, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A autoridade que a besta tem para comandar, para administrar, para perseguir, para impor suas ideias, para mexer nas leis de Deus, tudo isso vem de Satanás. Então, esse é um poder bastante terrível, porque tem a obra do inimigo por trás desse poder. Assim é a besta do Apocalipse 13, a primeira que sobe do mar. E o texto continua. Veja o que diz o verso 5. O verso 5 vai nos ajudar a entender melhor ainda. Verso 5 fala assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Bom, agora ajuda a entender melhor ainda. Nós já sabemos que a besta é um reino poderoso que surgiu do meio do povo e que está hoje centralizada em Roma. Vimos também que o diabo é que dá poder à besta. Vimos ainda que essa besta tem as características do leão, do urso e do leopardo. E agora está dizendo que essa besta receberia autoridade do inimigo para agir, para dominar, para perseguir por 42 meses. Lembra o que significa isso? Você pega 42 meses, multiplica por 30 dias cada mês. E você chega a 1.260 dias. Aqui é uma profecia, portanto um dia equivale a um ano. Então, são 1.260 anos. Esse período é o período da Idade Média, que começou em 538 e terminou em 1798. Esse é o período de 1.260 anos, ou 42 meses proféticos. Esse foi o período em que a besta dominou, perseguiu, matou, queimou Bíblias, tirou a Bíblia das mãos do povo. Esses 1.260 anos, esses 42 meses proféticos foram ou estão registrados na história como o período da Inquisição, das indulgências, o período das cruzadas, a Idade Média, o período da supremacia
papal. A supremacia papal dominou aí, entendeu? Por isso que o texto bíblico diz que o período que ela exerceu o poder foi 42 meses, ou foram 42 meses, mostrando claramente que essa primeira besta é o sistema papal. Isso não há dúvidas, pelas características que nós já analisamos e pelo que a história confirma. Meu amigo e minha amiga, esse é um assunto contundente, forte, poderoso. Fica atento, porque tem mais revelação na palavra de Deus. Até aqui você está entendendo? Está claro para você? Eu imagino que sim, mas vamos continuar. Você sabe que durante esse período de 1260 anos, muita coisa aconteceu? E uma das coisas mais horríveis que aconteceu, além das mortes, que isso não tem nem o que dizer, mas uma das coisas mais horríveis que aconteceu foi que nesse período eles mexeram nas doutrinas. Por exemplo, foi nesse período que eles mexeram no batismo. O batismo bíblico é por imersão. E eles estabeleceram o batismo por aspersão e ainda batismo de criança recém-nascida. Foi também nesse período que eles criaram essa adoração aos santos, às imagens. Foi também nesse período que eles criaram essa ideia de cultuar os mortos e até mesmo de defender a imortalidade da alma. Foi também nesse período que mexeram na lei de Deus, mudando o sábado para o domingo. Foi nesse período que eles pisaram na verdade, como diz Daniel 8:12. Foi nesse período que eles mexeram na lei de Deus, nos tempos e na lei, como diz Daniel 7:25. Foi nesse período que aconteceu o que está em Romanos 1:25, que fala assim: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Bom, o assunto está esquentando cada vez mais. E agora eu vou chamar a sua atenção para Apocalipse 13, verso 3, que diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Meu amigo e minha amiga, aqui está uma coisa muito forte, porque diz que uma das suas cabeças foi golpeada de morte. Ou seja, em 1798, quando terminou o período de 42 meses, quando terminaram os 1260 anos de perseguição da Idade Média, então Napoleão Bonaparte, da França, enviou seu general, Berthier, que prendeu o Papa e depois acabou matando, o Papa acabou morrendo. Com a prisão do Papa em 1798, então termina o período de 42 meses proféticos, ou os 1260 anos. E com a prisão do Papa e depois a morte dele, acontece o que está no verso 3. Houve a ferida mortal, o golpe mortal. É como diz aqui: vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte. E isso foi em 1798, o golpe mortal. E aí terminou a supremacia papal. Mas o texto fala que a ferida mortal seria curada. Só que de 1798 até 1929, a terra ficou sem a supremacia papal, sem a autoridade papal. Porque em 1929, então Benito Mussolini resolveu dar um presente ao Papa. Sabe qual foi o presente? 44 hectares de terra. E esses 44 hectares de terra são hoje o Vaticano. O Vaticano foi um presente de Mussolini. E com esse presente começou então a cura da ferida mortal. Como diz o texto, a ferida mortal seria curada. Ela não está ainda totalmente curada, mas ela está em processo de cura. E o texto, o verso 3, termina assim: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando será que isso vai acontecer? Quando a ferida for totalmente curada. Entendeu? Ou seja, essa ferida mortal está sendo curada, porém não está totalmente curada ainda. Será curada em processo. E quando isso for terminado, toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ser enganado, para não ser ludibriado pelas artimanhas do mal. Você entendeu o texto? Imagino que sim. Então, meu irmão, minha irmã, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é ateu, você que não tem igreja nenhuma e que está aqui na classe bíblica, para um pouquinho e pensa comigo. Vocês estão vendo como isso é profundo? É bíblico e é histórico, é fato. O que eu estou dizendo não é nenhuma acusação a ninguém, mas é
o que a Bíblia fala e o que a história registra. Tudo que eu estou dizendo é fato. Então, a palavra de Deus continua mostrando para nós mais detalhes sobre essa primeira besta. Vamos continuar? Aguenta? Hã? Segura firme aí na cadeira. Segura firme aí nesse sofá. Se ajeita nele, dá uma respirada. Assim, pega a tua Bíblia, concentre-se aqui, entendeu? Não durma, não cochile, concentre-se aqui, porque nós vamos agora avançar um pouco mais nesse tema. Amém? É isso mesmo, vamos avançar um pouco mais no tema. Agora veja só o que diz a palavra de Deus com relação a isso. Apocalipse 13, verso 4. Diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Em outras palavras, a pessoa que adora a besta está adorando o dragão. A pessoa que se curva diante da besta está se curvando diante do inimigo. Porque a besta é um representante do inimigo. E o texto bíblico fala que todo mundo vai se maravilhar seguindo a besta, e que é uma intenção clara de adoração, de desviar a adoração de Deus para o homem e, consequentemente, para o inimigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, disse Jesus. Certo? E o texto bíblico continua. Olha o que diz Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Entendeu? Esse poder iria blasfemar contra Deus. Mas eu tenho aqui mais 2 textos para te mostrar. E esses 2 textos são muito fortes. Então eu quero pedir a você que, por favor, em espírito de oração, abra a Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha isso, capítulo 2, versos 3 e 4. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meu Pai do céu! Mais claro do que isso é impossível, não é verdade? Você viu isso? Mostrando que surgiria o homem do pecado. Por que o homem do pecado? Porque o sistema papal, a primeira besta, quebrou a lei de Deus, e isso é pecado. Adulterou a lei de Deus, e isso é pecado. E ainda se assenta como se fosse o próprio Deus. Que impressionante, né? Lembre-se, só Deus deve ser adorado, mais ninguém. Nem o homem, nem o líder religioso, nem os anjos devem ser adorados. Jamais. Uma vez, Pedro foi visitar um homem chamado Cornélio. E quando Pedro chegou, Cornélio se ajoelhou para adorá-lo. Sabe o que Pedro disse? Levanta-te, eu sou homem como você. E atenção, alguns ainda dizem que Pedro foi o primeiro papa. Claro que não, né? Porque Pedro não aceitou a adoração. Só Deus deve ser adorado. Aí você vai para Apocalipse 22 e você percebe que João recebe uma visão e ele vê um anjo e ele cai aos pés do anjo de joelhos adorando o anjo. Sabe o que o anjo fala? Levanta, João, adora a Deus e não a mim. Eu sou anjo, mas fui criado por Deus como você. Adora somente a Deus. É isso aí. Então, como é que a besta quer ser adorada? Como é que o inimigo quer ser adorado? Só Deus deve ser adorado, ninguém mais. Amém? Estamos de acordo? Claro, esse é o que diz a Bíblia. Mas tem mais um texto que eu queria te mostrar. Está em Apocalipse 13, o mesmo capítulo que estamos estudando. Agora vamos para o verso 18. Lembrando a você que o verso 18, ele faz parte do texto da segunda besta.
Mas eu vou ler agora, porque no próximo programa nós vamos tratar da segunda besta. Daí nós voltamos nele outra vez, ok? Apocalipse 13, 18. Fala assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O famoso 666. Bom, esse assunto é um assunto que tem muita polêmica por aí, não é? Uns dizem que o 666 é a soma do Vicarius Filii Dei. Eu mesmo tenho falado isso por aí, e já mostrei isso em vários estudos bíblicos. Mas tem gente que diz assim, não, isso não existe. E aí a pessoa diz assim, tem uma outra forma de entender isso. E dizem que o 666 pode ser também uma referência aos 3 espíritos imundos, o dragão, a besta e o falso profeta. E outros ainda dizem que é apenas uma expressão figurativa para se referir a uma obra humana dirigida por Satanás. O que eu quero dizer para você é que essas 3 coisas têm a ver com o assunto. O 666 é realmente uma identificação bíblica para saber quem é essa besta. Claro que tem a ver com o Vicarius Filii Dei, mas também tem a ver com os 3 espíritos imundos, mas também tem a ver com toda uma revelação de uma ação humana dirigida pelo diabo, ou uma ação diabólica através do ser humano. Tudo isso está conectado, está ligado aqui. Entendeu? A verdade é o seguinte, já está claro para você quem é a primeira besta, de onde saiu, onde está o seu trono, onde está a sua estrutura administrativa. Isso está claro para você, não está? Mas o mais importante agora é saber o seguinte, de que lado você vai estar? Do lado da besta ou do lado de Deus? Do lado de Roma ou do lado de Jerusalém? Do lado das trevas ou do lado da luz? Hã? Eu já sei qual é a sua decisão, é a mesma minha. Amém? Do lado de Deus, é claro. Do lado de Jesus, é claro. Do lado da Bíblia, é claro. Do lado da verdade. Estamos aqui decididos a seguir a verdade. Amém? Tem um texto em Atos 5:29 que fala assim, respondeu Pedro e os demais apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu já tomei minha decisão. Eu já decidi. Quero seguir a Deus, adorar somente a Deus, guardar os seus mandamentos e me preparar para o céu. E você? Também? Quer se preparar para o céu? Quer se entregar a Jesus? Quer decidir adorar somente a Deus e não a besta, e não aos homens, e não ao pastor, não ao padre, não ao bispo, não ao papa, não a ninguém, somente a Deus? Estamos de acordo? Levanta a mão. Hã? Então vem cá. Chega mais perto. Vamos aqui na minha cadeirinha. Vamos sentar aqui para esse Chega Mais Perto especial. Pode chegar, pode se aproximar. Aproxime-se da televisão, puxe a sua cadeira, puxe o seu sofá, aproxime-se aqui. Você entendeu o tema de hoje? Ok, Jesus ama você. Jesus ama os evangélicos, os católicos, os espíritas, pessoas de outras religiões mundiais. Jesus ama o ateu, ama o agnóstico, ama quem não vai à igreja, ama quem é fiel e quem é infiel. Jesus ama todo mundo. Mas atenção, você precisa amá-lo também. E precisa obedecê-lo. E precisa adorá-lo. E precisa entregar sua vida para ele. Nascer de novo, ser batizado, começar uma vida nova e deixar bem claro de que lado você está. Quem você adora, entendeu? Essa é a decisão que temos que tomar. E aí, aceita? Aceita ficar do lado de Deus, adorar somente a Deus, entregar a vida para Deus, ser batizado por amor a Deus? Amém. Então eu vou fazer a oração aqui. Quando eu terminar, você permaneça conosco nas redes sociais, que a gente vai continuar esse tema debatendo ao vivo com você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, já tomamos a nossa decisão. Queremos estar do lado da Bíblia, do lado do Senhor, adorar somente o Senhor, entregar nossa vida para o Senhor. Abençoe, portanto, este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que ora comigo. Põe a tua mão sobre esta pessoa, conceda a ela a graça, o perdão, a reconciliação e a vida eterna. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.